Nós celebramos hoje 203 anos da República Federativa do Brasil. Nós lembramos da independência e nos perguntamos: estamos independentes? Sim ou não? E se sim, do que ou de quem? Essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer. E a palavra que o Senhor me deu para essa noite é uma palavra sobre isso, sobre a nossa pátria. Diga assim: a minha pátria é o céu. Isso não quer dizer que nós vamos ser negligentes com a nossa nação, e nem que nós não vamos orar pelo Brasil, e nem que nós não vamos trabalhar por um país melhor. Mas é compreendendo o céu, é compreendendo a eternidade, que nós vamos poder sermos mais úteis e efetivos, na verdade, nessa terra e nessa nação. E eu quero, para fundamentar a minha fala, te convidar para ler um texto bíblico que está no livro do profeta Amós. Livro de Amós. E eu quero que você leia comigo o capítulo 5. Alguns versículos, eu vou ler salteado, ou salteados, para não precisar ler todo o texto. Mas eu quero ler contigo o capítulo 5. Versículo 1 de capítulo 5 de Amós diz assim, estou usando a Nova Versão Internacional: ouça esta palavra, ó nação de Israel, este lamento acerca de vocês. Versículo 4: assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. Não busquem Betel, não vão a Gilgal, não façam peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio, e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e terão vida. Do contrário, ele irromperá como um fogo entre os descendentes de José, e devastará a cidade de Betel, e não haverá ninguém ali para apagá-lo. A primeira aplicação é que o Senhor está falando de 3 cidades importantíssimas na cultura bíblica, na tradição bíblica, na história bíblica: Betel, Gilgal e Berseba. São cidades onde aconteceram milagres poderosos, e Deus está dizendo: não busquem Betel, não busquem Gilgal, não busquem Berseba, busquem ao Senhor e terão vida. Do contrário, se vocês não buscarem ao Senhor, mesmo que busquem lugares sagrados, ele irromperá como fogo. O Senhor está dizendo, não é sobre um lugar, é sobre uma pessoa. A vida cristã não pode estar fundamentada sobre um lugar. Se a nossa vida cristã depender apenas do templo, nós estamos fadados a negar o nome de Jesus logo ali. Esse lugar é Betel, é casa de oração. Mas o que nos sustenta não é o lugar, é uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus. É nele que a nossa fé está fundamentada. Então busquem ao Senhor e terão vida. Mas a Bíblia diz que há um lamento sobre a nação de Israel, e o versículo 7 vai explicar o porquê. E quem está lamentando sobre a nação é Deus. Não é que Deus está se lamentando, Deus está dizendo: olha, a situação de vocês é crítica. Por quê? Vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Versículo 11. Vamos no 10. O 10 é interessante para esse tempo. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. 11. Vocês oprimem o pobre e o forçam a dar-lhes o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão.
embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. 12. Pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo e recebem suborno, e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Agora, irmão, pelo amor de Deus, abra os ouvidos espirituais e põe o versículo 13 nas tábuas do seu coração. Por isso, o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraça. Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor Deus dos exércitos estará com vocês, conforme vocês afirmam. Vocês têm a NAA aí? Nova Almeida atualizada? Se sim, coloquem o capítulo 5, versículo 13 de Amós. Eu quero repetir esse versículo na NAA. Pode ler em voz alta comigo? 1, 2, 3. Tem alguma coincidência, alguma semelhança com o tempo que o mundo vive, e especialmente o Brasil? Vamos voltar para a NVI. Essa é a advertência de Deus. Versículo 14. Busquem o bem e não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês afirmam. Odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais, e talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia de vocês. Agora, vamos lá para o versículo 21. Deus está falando, obrigado, com o seu povo. Deus está falando com a sua igreja. E no versículo 21 ele está dizendo: se vocês continuarem distorcendo a justiça, negligenciando os necessitados. Agora eu vou dizer para vocês como o culto de vocês chega para mim. Versículo 21. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Nós acabamos de cantar ao Senhor aqui. E foi lindo, não foi? É sempre um momento maravilhoso, porque nós entregamos ao Senhor o nosso louvor. Mas Deus está dizendo para aquele povo e para nós: se vocês negligenciarem a minha obra, e nós precisamos olhar no conceito de obra de Deus, como de fato a Bíblia mostra. Não, a gente chama de obra de Deus o trabalho eclesiástico da igreja. Não, a obra de Deus, a missão de Deus, aquilo que chamamos na teologia de missio Dei, é restaurar toda a criação. É restaurar o ser humano e é restaurar o cosmos. Que a Bíblia diz que a natureza geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus, mas o Senhor fará novas todas as coisas. Essa é a missão de Deus. Deus está dizendo: se vocês não participarem comigo da minha missão, os cânticos de vocês, 23, afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras, dos seus instrumentos. Aí Deus diz assim: em vez disso, 24, em vez do quê? De muitas canções, de muitos cultos, de muitas pregações, mas negligenciando a missão de Deus, corra a retidão como um rio, e a justiça como um ribeiro perene. Quem pode dizer amém? É forte essa palavra, mas foi a palavra que o Senhor entregou para hoje à noite. Quando nós olhamos para a realidade do Brasil, nós percebemos que nós ainda precisamos de independência. Hoje, como eu disse, fazem 203 anos que foi proclamada a independência. E nós nos tornamos independentes de Portugal. Portugal não apita mais aqui mesmo. Isso é verdade. Nesse tempo nós tivemos conquistas sociais e econômicas importantíssimas.
O Brasil hoje é uma grande economia. O Brasil aboliu a escravatura. O Brasil conquistou o voto feminino. O Brasil implementou os direitos sociais da Constituição, artigo 6º. E ainda que tenhamos muitas mazelas na educação, na saúde, nós temos que celebrar as coisas boas que aconteceram. O Brasil é um país que tem liberdade religiosa. Hoje nós podemos pregar e falar de Jesus em qualquer lugar. Mas nós vivemos dias sombrios na nossa república. Dias de confusão entre os governantes. Dias de disputa de ego entre os poderes. Um quer mandar mais que o outro e um interfere na vida do outro. E aquilo que é fundamental para a democracia, a independência e a harmonia dos poderes, já foi para o espaço faz muito tempo. Então, eu não preciso ser profeta para te dizer o que vai acontecer, por exemplo, nesse cenário político do Brasil. Como há 2 anos atrás nós sabíamos o que ia acontecer, está acontecendo. Então, o ex-presidente Bolsonaro está preso em casa, vai ser preso completamente, vai para a Papuda. O Alexandre de Moraes não vai deixar por menos, vai preso. Eu estou fazendo juízo de valor, favor, contra, certo, errado. A certeza de que ele será condenado e preso, e provavelmente nessa semana que iniciamos hoje sai essa sentença, já gerou uma reação no mundo político. 2 partidos de protagonismo nacional saíram da base do governo e disseram: agora nós somos a favor da anistia. Então o próximo capítulo, irmão Bitica, é esse. O STF condena, o Congresso anistia. Só que daí o governo, o Lindenberg Farias e companhia, vão pegar essa anistia do Congresso e vão levar para o STF. E o STF provavelmente vai dizer: essa anistia não vale. Então vocês vejam que é um círculo vicioso, é uma repetição, uma tragédia, porque nessa disputa de egos, de vaidades, o brasileiro está pagando o pão mais caro, o combustível mais caro, a energia elétrica mais cara do mundo, a água caríssima. E o que a igreja tem a ver com isso, irmãos? Tudo. Porque a igreja somos nós. A igreja não é o prédio. A igreja somos nós. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio. A igreja é coletiva e reunida em nome de Jesus. Mas a mazela política, a crise política do Brasil não é a única crise que o Brasil enfrenta. Nós aumentamos cada vez mais a desigualdade social. Os políticos, eles encomendam pesquisas do lado A e do lado B, para dizer que o povo saiu da classe E, da classe D. Uns anos atrás teve até uma matéria numa revista chamada Nova Classe C. Aí entrevistaram um moço que tinha uma barbearia num prédio alugado, no meio de uma favela, morando de aluguel, trabalhando num prédio de aluguel, ganhando pouquinho, porque não tinha muitos clientes, e com um carrinho bem velho, financiado. Aí falaram para ele: como o senhor está se sentindo fazendo parte da nova classe C? Ele falou: eu não sei o que é isso, eu só sei que eu trabalho de dia para comer de noite. A minha vida não mudou. O governo diz: milhões saíram da pobreza. Não é sobre isso. É sobre os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. É o fim da classe média, do trabalhador que trabalha para se sustentar, mas que tem alguma margem para sonhar. Vê alguma dessas redes aí se eles vão mal. Vê algum banco se ele vai mal. Não, é cada vez mais lucro. E os pobres, no mínimo na mesma situação, mas normalmente cada vez mais pobres. Esse filme se repete. E essa desigualdade, ela traz outras consequências. Eu recebi um áudio, está aqui no meu celular, essa semana, de uma irmã
dizendo: pastor, ora pelo meu filho, assim, assim, assim. Uma irmã nossa aqui de Lajeado, talvez ela esteja aqui, uma mulher de 40 e poucos anos, e foi a primeira vez que nós nos falamos no WhatsApp, e eu respondi ela, falei: irmã, vamos orar, coloquei um versículo e tal. Ela me mandou outro áudio: pastor, não escreve porque eu não sei ler, só posso ouvir áudio, eu sou analfabeta. Ah, mas agora as crianças estão todas nas escolas, não sabem fazer conta demais. E se você não fizer esse teste com o seu filho, você está negligenciando. Existe uma geração que é o que chamam de analfabetos funcionais. Professor dando sangue, governo tirando a renda, aumentando a carga, tirando os benefícios. Policial dando sangue à vida, governo tirando os benefícios. O que é? É o trabalhador pagando. Eu mandei para a Lloyd, que é a nossa líder de adolescentes, essa semana um vídeo. É evidente que tem as exceções honrosas, tanto de instituições, de lugares, como de pessoas. Estou falando do panorama geral. Um desses youtubers com as tal das experiências social, chegou em 2 meninos, bem arrumadinho, bem ligeirinho, e falou assim: você namoraria com alguém do sexo oposto? Ele: não, de maneira nenhuma. Por quê? Ah, sei lá, mano, porque eu acho que é errado, eu nasci na igreja. Quer dizer, a pessoa estava perguntando se ele namoraria alguém do mesmo sexo, e ele respondeu isso, mas a pergunta era: você namoraria alguém do sexo oposto? Sim, eu sou homem e namoro uma mulher. Mas eles não tinham discernimento para entender a expressão. Tem um outro que é famoso na internet que fala assim: acertou, miserável. Já viram esse meme? Eles pedem para ele fazer conta, ele erra tudo. Aí o pessoal fala: mas tu é rápido na matemática. Ele fica feliz: acertou, miserável. Nós temos problemas de saúde. Crianças morrem nas filas de hospital. As filas de cirurgia são de um ano para outro. Pessoas, e aqui, irmãos, nós não vemos nada. Se você reclama de Lajeado, e não estou dizendo que você não pode reclamar, se está ruim tem que reclamar mesmo, porque político é empregado do povo. Está entendendo por que eu estou ministrando isso? É 7 de setembro. Hoje os carros do exército desfilaram em Brasília. Os defensores da democracia foram às ruas, tudo normal, na terra dos viventes. Se a pessoa não quer ser criticada, não pode ter função pública, não pode ser vereador, deputado, prefeito, governador, senador, não pode ser pastor, pastor é figura pública. Naturalmente, quando um crente faz cobranças ou critica, não é hater gospel, viu? O pior tipo de hater é os crentes, porque ele bota a Bíblia no meio. Agora, você cobrar do seu representante é dever. Mas se você acha que Lajeado tem desafios, vai viajar ao Brasil para ver. Tem gente que fica 5, 7 dias numa maca, com lençolzinho, num corredor de hospital, com fratura exposta. Será que o Brasil ainda precisa de independência? Quando nós olhamos para o racismo, esse é um país que ainda discrimina pessoas por causa da sua cor. Quando nós olhamos para a violência contra a mulher, e toda forma de violência é pecado e é antibíblica. Tem gente que diz: não, o discurso de violência contra a mulher é redundante e é ideológico. Não é, irmãos. O feminicídio mata milhares de mulheres no Brasil. O Brasil ainda precisa de uma independência desses pecados estruturais que aprisionam a nação numa lama suja de machismo, de racismo, de feminismo, porque é tudo da mesma panela, é um ismo para o outro ismo, é os dois ruins do mesmo jeito. Um despreza a mulher, o outro despreza o homem. E a igreja está deitada em berço esplêndido, cantando aos domingos, fazendo suas festas,
E eu fico me perguntando se Deus não olha para alguns dos cultos que são realizados na nação brasileira e diz: eu não recebo seus cânticos, porque vocês distorcem a justiça, vocês fecham os olhos para os pobres e necessitados. Nós recebemos aqui o pastor José Marcos de Recife, e veio ministrar ao nosso coração sobre como a igreja responder nas catástrofes, e glória a Deus, a nossa igreja deu uma resposta maravilhosa. O nome de Jesus foi glorificado. Nós fomos vítimas, nós fomos atingidos, mas isso não nos impediu de ajudar. Esse foi o nosso slogan. E o pastor José Marcos está numa igreja na periferia de Recife, que todos os anos, várias vezes, dá enchente. E ele disse assim: nós fizemos uma pergunta: se a nossa igreja deixasse de existir, que falta ela faria para a comunidade? Vai fazer 100 anos esse ano a igreja. Isso há uns 20 anos atrás eles fizeram essa pergunta, e eles chegaram à conclusão constrangedora: se a igreja deixasse de existir, ela não faria nenhuma falta para a comunidade, porque a igreja existia só para ela, cultos e pregações. Aí eles mudaram, tomaram atitude: nós vamos mudar esse jogo. E a igreja falou: o que essa sociedade precisa? Eles precisavam de uma resposta emergencial nas catástrofes naturais. Então a igreja começou a responder às catástrofes. Na pior enchente que teve lá, eles fazendo o que nós fizemos aqui, irmãos, tirando gente de dentro das casas, socorrendo gente do telhado. Está aqui o Davi. Onde é que está o Davi? Nosso querido Davi, que na época estava pastoreando uma igreja em Cruzeiro do Sul, e colocou um barquinho, uma rabeta, e socorreu centenas de pessoas. Ele é soldador, ele não é socorrista. Estava correndo risco ele mesmo. E os bombeiros de Santa Catarina viram aquele homem passando para cima e para baixo. Para cima e para baixo não, porque na água é tudo plano, né? Para frente e para trás com a rabeta. E tem um documentário de Santa Catarina, que é um dos documentários mais fortes que eu vi sobre as enchentes aqui. Emocionante, sério. Os bombeiros relatando, cada um falando. E o bombeiro disse assim, te chamaram de velho, né, Davi? O bombeiro disse assim, que falou para o outro: quem é aquele senhorzinho lá? Gente, que perigo aquele senhorzinho atravessando nas ondas e tal, e com gente em volta. Abordaram ele, falaram: o senhor tem que parar, está perigoso, o senhor vai virar esse barquinho e é perigoso para o senhor também. Aí ele disse assim: eu não vou parar, eu tenho que socorrer meu povo. E foi-se embora, deixou os bombeiros na surdina. Aí eles: mas que homem teimoso, que perigo isso aí, vamos convencer ele. Aí tentaram de novo. Quando eles viram que ele não ia parar, eles disseram assim: gente, ele não vai parar mesmo, então vamos pegar o seu Davi e colocar dentro do nosso barco, que até eu acho que é contra o protocolo, né? O bombeiro diz isso no vídeo: olha, nós nem poderíamos fazer isso, mas naquela situação, detalhe, eles não conheciam a região, GPS não funcionava, era um mar de água suja. Quem é que guiou toda a operação dos bombeiros? O pastor Davi. Porque a igreja faz a diferença. Aí o pastor José Marcos disse assim: lá no Nordeste, quando deu uma enchente grande, a nossa igreja saiu para a rua com barco, com bote, se preparou para socorrer o povo. Sabe o que aconteceu com a igreja vizinha da nossa, um pouco para cima? Passou 2 correntes no portão e botou um segurança na porta. Eu não posso afirmar nada, eu tenho que cuidar do canteiro que o Senhor me confiou. Mas eu não sei se em Lajeado não teve igreja que fechou as portas no período da enchente, que se procurasse o pastor não achava, que se quisesse uma referência não encontrava, porque assim, quer dizer, eu não tenho nada a ver. Mas no domingo seguinte estamos dentro do templo, santo é o Senhor, e Deus no céu dizendo: eu rejeito as canções de vocês, as suas festas religiosas vazias, hipócritas, não me alegram. Em Malaquias 1, Deus diz para os sacerdotes: eu tenho nojo das suas ofertas. Em Malaquias 1, Deus chega a dizer: se fosse para vocês oferecer esse tipo de oferta,
ou seja, que não é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, eu preferia que um de vocês não abrisse as portas do templo, porque se não abrisse as portas do templo, não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Onde é que eu quero chegar, irmãos? O Brasil tem racismo, o Brasil tem violência, o Brasil tem corrupção, e o que nós igreja estamos fazendo para mudar isso? Sentado no domingo de noite, de joelho dobrado, orando? De perna cruzada em casa, dizendo não tenho nada a ver? Será que daqui a pouco nós não corremos o risco de Deus olhar do céu para o nosso culto e dizer, está tudo muito bonito, está tudo muito organizado, tem luzes, tem telão, tem uma banda, mas eu conheço o coração de vocês. Muitos de vocês que dizem que me adoram, nunca estenderam a mão para ninguém. Será que não corre o risco, irmãos, de Deus olhar do céu e falar para o Daniel, não é com vocês, é comigo, o sacerdote, se for para oferecer esse tipo de oferta, doente, machucada, o que sobrou, eu preferia que você nem abrisse a porta do templo, porque aí não dava a falsa impressão que é um culto para mim. Quem pode dizer amém? É difícil, né? Será que Deus não olha para alguns de nós e diz, você faz textão no Facebook contra a corrupção do Brasil, mas paga propina para entrar em licitação? Será que Deus não olharia, será que não corremos o risco de Deus olhar para alguém e dizer, você critica a adultização das crianças, porque agora o Felca fez um vídeo, e graças a Deus que fez, mas ei, os meus olhos são como chama de fogo, e um teto, uma parede, uma porta fechada, não me esconde a vida dupla e moral que você tem na internet. Eu estou falando que nós somos cidadãos do céu, e que quando o nosso coração e os nossos valores estão alinhados com o céu, nós projetamos o céu na terra. Quando nós oramos Pai Nosso, nós dizemos, seja assim na terra como é seja enlajeado como é no céu. Irmãos, aqui nós pegamos uma teologia escapista, uma escatologia escapista, e muitos crentes transformaram a volta de Jesus num prêmio de loteria, algo que vai acontecer, ele queira ou não, sem esforço dele, e quando acontecer vai mudar drasticamente a minha vida para melhor, e aí eu vou estar na glória, e Jesus vai me servir. Mas a Bíblia diz que os seus filhos reinarão com ele. Eu já ministrei isso aqui uma vez, deu polêmica, porque foi na época que o pastor Eliseu Rodrigues disse que no céu tinha tristeza. Aí eu falei que no céu tinha trabalho, e um outro pastor muito conhecido pegou o vídeo do Eliseu e o meu e falou, agora estou ralado, além de ter tristeza, no céu vai ter trabalho, brincando, é claro. No Apocalipse diz que nós serviremos ao Cordeiro, servir é trabalho. Então a volta de Jesus não é um prêmio para gente preguiçosa, que não quer mudar sua nação, que não quer mudar sua família, que não quer mudar os seus hábitos. Para esses a volta de Jesus vai ser um dia de choro. Pastor, isso aí não está na Bíblia, então vamos lá, volta comigo em Amós 6, versículo 18. Põe aí, Tiago. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Vai ser um dia de mil maravilhas. Para quem for salvo, nós seremos recepcionados nas bodas do Cordeiro. Mas quem negligencia a justiça, distorce a retidão, será um dia de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso, como se alguém entrasse em sua casa, encostando a mão na parede, e fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Sabe qual é a minha esperança? E eu sou esperançoso, é que eu não vou estar aqui para ver isso.
Agora eu já vi que eu não vou sozinho. Quem vai subir comigo para encontrar o Senhor nos ares? Pastor, mas a igreja passa pela grande tribulação. Eu não quero discutir isso. Eu creio que nós somos arrebatados antes. Amém. Agora, se você quer ficar na grande tribulação, que Deus te ajude. Filipenses capítulo 3, versículo 20, a palavra de Deus diz: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós somos agentes de transformação. A Bíblia nos chama de embaixadores. O embaixador vive na embaixada. A embaixada é um território do seu país de origem. Senão, pegando novamente o gancho da política nacional, é sempre as mesmas figuras. Lindenberg Farias faz pedido para o STF que aumente a segurança na casa do Bolsonaro, porque ele podia fugir e entrar na embaixada americana. Tá, e daí o que tem a ver? Se ele entrar na embaixada americana, vale as leis americanas, porque a embaixada é extensão de território. Então não deixa ele sair de casa para não entrar lá, porque o embaixador está dentro do seu território, ele é um agente daquela nação, como é o Brasil nos Estados Unidos, em qualquer lugar onde tem uma embaixada. Se a Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus, que a nossa pátria não é aqui, mas é lá, é de lá que vem o nosso Salvador. Se a Bíblia diz que nós somos embaixadores, aonde nós vivemos é o quê? Uma embaixada. Uma embaixada é território do lugar de origem. Então aonde um crente vive, não é as regras do mundo, é as regras do céu. Quem pode dizer amém? Então onde um crente vive, não são os valores do mundo, são os valores do céu. Ah, pastor, mas nós estamos debaixo das leis dos homens. Sim, é verdade, Romanos capítulo 13 nos põe debaixo das leis dos homens. Mas se entrar em colisão com as leis do céu, mais me importa obedecer a Deus do que os homens. Você tem coragem? Porque nós estamos com a pandemia, uma epidemia. Pastor Marciano ministrou na aula quarta-feira aqui, de conversões por adesão. Conversões emocionais ele denominou. É pessoas que se emocionam com a igreja e vêm para a igreja. E é bom que se emocionem e venham, porque esse é o lugar onde a palavra é pregada. Você pode até vir por emoção, mas não pode permanecer. Porque a conversão emocional pode trocar a linguagem, pode trocar roupa, pode trocar o tipo de música, mas não transforma o caráter, não transforma a natureza. Nós precisamos nascer de novo para sermos nova criatura em Cristo Jesus. Porque só quem nasceu de novo é nova criatura e as coisas velhas passaram. Pastor, quem afere isso? Só Deus, só o Espírito Santo, só Cristo. Mas a Bíblia diz que os frutos revelam a árvore. Então quer saber se uma pessoa é nascida de novo? Vê se ela tem frutos. É a pregação de João Batista: mostrem frutos dignos de arrependimento. É porque o Brasil está uma desgraceira, porque tem que fechar tudo, porque fecha STF, porque fecha Congresso. Tem gente que prega isso aí. Por quê? Não, é porque tem um ditador, é porque tem corrupção. É? Vamos ver seu imposto de renda. Eu falei com o irmão aqui no corredor, e Deus vai honrar ele demais, porque o coração dele está em uma decisão. O coração dele está em uma decisão, está angustiado por uma decisão que ele tem que tomar. E ele recebeu uma proposta de emprego que resolve praticamente todo o problema da decisão que ele tem que tomar. Só que a proposta de emprego foi assim: a gente te paga tanto na folha e o resto por fora. E ele me disse assim: pastor, ora, que se for de Deus eles corrigem essa proposta, porque desse jeito eu não aceito. Talvez você diga: é fácil não aceitar porque é o direito dele. Mas e quando a gente está do outro lado e é o empregador? E aí? Eu quero o Brasil que queremos. Não foi a campanha que a Rede Globo fez uns anos atrás? Aí os midianitas, nossos amados ministérios de mídias, fizeram um meme: o Brasil que eu quero é que os pastores dão menos aviso no final do culto.
Eu já vou avisar, hoje vai ter vários. Mas para ficar mais leve vai ser junto com a minha amada esposa. Não sei se vai ficar mais leve ou mais demorado, porque der 2 para falar. O Brasil que eu quero não é um Brasil que os evangélicos dominam o poder. É um Brasil que os evangélicos nasceram de novo. Eu achei que você ia dizer amém. Eu vou até repetir. O Brasil que eu quero não é um Brasil que vive fazendo culto no Planalto, embora não tenha nenhum problema em fazer. O Brasil que eu quero é um Brasil que os crentes são crente. É um Brasil que pai de família respeita a esposa, que mulher respeita marido, que filho respeita pai, que a palavra empenhada é palavra cumprida. Põe Provérbios 29:2 aí, Tiago. Esse que os irmãos amam. Põe na ARC, Almeida Revista e Corrigida. Não, põe na ARA, Almeida Revista Atualizada. Eles são 10. Aí, ó. Mas não é nenhuma dessas que eu queria. Qual é a versão que diz quando o justo governa? Procura aí. Aqui usa multiplicam, se expandem, mas tem uma que diz quando o justo governa, o povo se alegra. Diga aí, pastor Jair. Hã? Procura aí, gurizada, vai lá, se são bênção. Quem está comigo, diga amém. Quem tem a versão aí, Provérbios 22:2, que fala quando os justos governam? Nos diga que versão é. Ninguém? Hã? Aqui, ó. A21. Quer dizer, Anderson 21. Quando os justos governam, o povo se... Mas quando o ímpio domina, o povo... E a gente pega esse versículo para votar na Marina. Não é para a Marina, é para o meu pai. Beijo, pai, te amo. Eu e meu pai tivemos conversas muito acaloradas por causa da irmã Marina Silva. E o meu pai dizia, tem que votar nela, Daniel, é nossa irmã da Assembleia de Deus. Pai, não vota, essa mulher está em cima do muro, eu não confio nela, pai. Não, Daniel, mas onde é que já se viu, é nossa irmã. Pai, mas e grande coisa se é nossa irmã. Eu quero um governante que subscreva o que eu creio. Assunto ácido, polêmico, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Para começar de leve. O que a senhora vai fazer, candidata? Um plebiscito. Pode fazer um plebiscito. E pode ganhar, pode perder, pode mudar, pode não mudar. Isso não importa nada. A minha convicção não vem da opinião das massas. Plebiscito é massa, é povo. A minha convicção vem da palavra. A palavra diz é homem e mulher. Acabou. Não tem a ver com respeitar, absolutamente nada a ver disso. Entendeu? A Bíblia, a igreja é um lugar de acolhimento e transformação. Quem vive em pecado é convidado à igreja, ele é acolhido e é convidado a se transformar. A Bíblia diz que essa prática é pecado, então tem que deixar. Assim como mentir, roubar, trair a mulher, tudo isso tem que deixar. Aí meu pai dizia, vota na Marina. Não voto. Nós se entendemos depois. Porque a gente pega esse versículo aqui, diz, quando os justos governam, o povo se alegra. Teve um outro candidato, eu já estou acabando, tá? Está parecendo a Assembleia do Sindicato do Oséias hoje, hein? É bênção, gente. Nós não podemos ser alienados do que está acontecendo no Brasil. Isso é palavra de Deus. Não inventei nada aqui. Quando os justos governam, o povo se alegra. Está vendo, irmãos? Nós temos que eleger uma bancada, 80 deputados, 40 senadores, 20 não sei o quê. Se elegem, alguns fazem um excelente trabalho, outros vão lá e dão um escândalo. Porque eu militei em Brasília há vários anos. Eu não fico falando essas coisas aqui. E muitas vezes que nós tivemos que bater nas portas do Congresso Nacional para apresentar projetos,
na defesa da família, da liberdade religiosa, das liberdades civis fundamentais. Sabe onde é que nós encontramos guarida? Nos deputados católicos. Porque muitos deputados evangélicos não querem saber das pautas da igreja, querem saber da quantidade de cargo no governo. Está dizendo, pastor, que não deve ter? Deve ter, mas tem que se nortear pela palavra. Não é só porque subscreve, tem um título. Aí tem uns que se convertem ainda só na eleição. Na eleição eles aprendem umas frases, uns versículos, e chegam aqui, já saúdo o irmão com a paz do Senhor. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quem crê que isso é verdade? Então eu quero governantes justos lá em Brasília. Para, Nayane, estou vendo. Eu quero governantes justos lá em Porto Alegre. Eu quero governantes justos na minha cidade. Vírgula, justo não significa ser crente. Irmão, não estou buscando um pastor, eu estou buscando um prefeito, um deputado. Amém, se for um irmão nosso, que aí melhor ainda. Mas eu quero apertar um pouquinho o parafuso aqui. Quando os justos governam, deixa aí, gente. Esse versículo assusta, né? Quando os justos governam, Provérbios 29, 2, na versão Anderson 21. Agora é NVT. Vamos trazer ele para a nossa realidade, porque é muito fácil ficar batendo em Brasília, no Eduardo Leite. Lá na Expo Inter, fritaram o Eduardo Leite. Não, derramaram, né? Que é leite. É muito fácil criticar ele. E ele não é imune à crítica. Mas vamos pegar esse versículo e colocar na minha esfera. Quando os justos governam bem sua casa, o povo se alegra. Então nós devemos desejar tanto quanto um justo lá, um homem justo dentro do sacerdócio da casa, uma mulher justa dentro do sacerdócio do lar, um pai justo dentro da criação dos filhos, um patrão justo com seus empregados, não importa se tem 10 mil, 5 mil, 1.000, 150 ou um empregado justo para com o patrão. Já pensou o cara que reclama do país e mete atestado frio na empresa? Hoje um amigo veio almoçar comigo e ele falou: pastor, tá, o maior desafio é, ele tem uma grande loja em Caxias. E aí, cara, como é que está a loja? O desafio é gente. Conseguir uma menina inteligente assim, bem apresentada, bem comunicativa, no período de provação, no estágio, a experiência, ela colocou 4 atestados. E aí? E se você está aqui e já pegou um atestado frio, porque tem quem dá, é você que está enterrando o Brasil, não é só eles lá. Diga misericórdia, Jesus. O que eu vim fazer nessa igreja? Você veio aqui para o Senhor nos lembrar que nós somos o povo dele, e que antes disso, em vez disso, de muitos cultos, de muitos louvores, de muitas festas religiosas com injustiça, corram a justiça e a retidão como rios no deserto. Amós 5:24. Eu vou concluir. Nós somos cidadãos do céu e nós nos movemos em amor. Mateus 22:39 diz: ame o próximo como a vocês mesmos. Põe aí, Mateus 22:39. O segundo semelhante a este é: ame o seu próximo como a você mesmo. Jesus está falando com o doutor da lei. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, o próximo como a você mesmo. Nós precisamos amar para poder servir. Essa é uma convocação para o povo de Deus. O que eu posso fazer quanto à fome do mundo? Eu não sei. Mas eu posso fazer alguma coisa quanto à fome de uma pessoa que mora perto de mim. Amém ou não amém? O que eu posso fazer com a violência no mundo? Eu não sei. Eu não tenho autoridade de polícia, eu não faço política pública, mas eu posso ser mais paciente no trânsito. Porque, irmão, tem gente que é crente na igreja e no trânsito é um demônio, Beelzebu chifrudo. Briga, xinga, buzina, acelera, mostra os dedos. Diga misericórdia, Jesus.
Um amigo meu estava indo para a igreja numa cidade da região metropolitana. Não cutuca ninguém, agora não é a hora. Deixa que o Espírito Santo gera um santo constrangimento. E alguém fechou ele e tal, e ele buzinou e xingou, e parece que andou elogiando com o dedo do meio. Se revoltou, se perdeu, e que horror, pastor. Nós somos humanos. Não pode ser normal, nem comum e nem acontecer, mas se acontecer, se arrependa e não faça mais. E aí o carro começou a perseguir ele, seguia ele, e aí ele se apavorou, falou: meu Deus do céu, mexi com o cara errado. Agora não, esse cara desce, vem com a arma, alguma coisa, e ele acelerou, e o outro acelerou atrás, e dobra aqui, e vai para lá, e ele pensou: vou chegar na igreja logo, porque lá tem os porteiros são atentos e são grandão, que nem os chumates. E ele chegou, estacionou na frente da igreja e desceu, e já ficou olhando assim, tipo, é agora que eu apanho. E o irmão estacionou, o outro carro estacionou e desceu também. Quando desceu, era um irmão da igreja. Os dois, indo para a igreja, se xingando no trânsito. O que nós podemos fazer de concreto hoje para mudar essa realidade? Na minha esfera de influência, eu vou te dar algumas coisas que eu sei que eu posso fazer. Eu posso ser um marido melhor. Eu posso ser um pai melhor. Eu posso ser um filho melhor. Eu posso ser um pastor melhor. Eu posso ser um crente melhor. Eu posso ser um amigo melhor. Eu posso ser um vizinho melhor. E aí, você pode fazer essas coisas também? Nós estamos mudando o mundo. Eu posso marcar um horário e chegar no horário. E se eu não conseguir chegar, eu avisar. Olha, se você avisa quando atrasa num compromisso, você acho que já é mais raro que mico-leão dourado. As pessoas marcam e não cumprem e não está nem aí. E por fim, a esperança da redenção deve nos mover. Essa não é uma mensagem de desespero. Essa não é uma mensagem de vitimismo. Essa não é uma mensagem de catástrofe. Romanos 8,18 diz: eu considero que os sofrimentos desta época são muitos, irmãos, não são poucos, mas eles não podem nem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Olhe para mim e fique de pé. Eu tenho esperança num amanhã melhor. 6 tem esperança comigo, já está bom. Deus já fez algo grande com 1, imagina com 7, eu mais 6. Eu tenho esperança que amanhã a rua da minha cidade vai ser melhor. Eu tenho esperança que a escola dos meus filhos vai ser melhor. Eu tenho esperança que a igreja que eu sirvo vai ser melhor. Eu tenho esperança que a minha nação vai ser melhor. Eu tenho esperança que a minha vida vai ser melhor. Porque o mundo jaz no maligno, sim, mas vocês estão no mundo, mas não são do mundo, disse Jesus. Se você já quer ficar na grande tribulação e quer justificar essa desgraça dizendo que está no mundo, então você tem que se converter. Como diz o pastor Valadão, você não é crente não. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos cidadãos do céu. Então nós estamos aqui numa embaixada. Você acha que falta comida boa na embaixada dos Estados Unidos, dentro do país mais pobre do mundo? Não, porque a realidade daquela embaixada não é do entorno, é a do lugar de origem. Meu Deus, não precisa eu gritar para você pegar, né? Você acha que falta alguma coisa na embaixada da Inglaterra, da Holanda, da Alemanha, em qualquer país miserável? Não, porque aquela embaixada é alimentada, é gerida, é abastecida, é cuidada, não pela circunstância ao redor, mas pela origem. Então eu quero te lembrar, o céu não é só o seu destino, o céu também é sua origem. Você está numa embaixada do céu na terra. É 7 de setembro, o Brasil está independente de algumas coisas, precisa estar de outras, e a igreja tem um papel nisso. Traga o céu para a terra, traga o céu para a terra, traga o céu para a terra, traga a existência sobrenatural. E quando enfim Cristo Jesus me vier chamar no céu com os serafins, eu vou morar. Por quê? E quando enfim? Porque ainda estamos aqui. E enquanto estamos aqui, nós trabalhamos por esse mundo aqui.
A embaixada irradia ao redor. A embaixada irradia ao redor. A embaixada começa a melhorar a qualidade, melhorar a segurança. O bandido não quer vir roubar ali, porque ele sabe que ali é uma embaixada. Tem muita segurança. A tua casa é uma embaixada do céu. Ao redor da tua casa vai ter vitória, vai ter bênção, vai ter milagre, vai ter segurança, porque você está ali. Mas a nossa esperança não está aqui. Se IDH, se renda per capita fosse sinal de reino de Deus, então a Noruega, a Finlândia, a Suíça, a Suécia seria o reino de Deus. Porque a educação é de altíssimo nível, criminalidade zero. Aí você olha os índices de suicídio, altíssimos. Pessoas ricas, infelizes. Porque o problema do ser humano não é IDH, não é dinheiro. O problema do ser humano não é conta bancária. O problema do ser humano é o pecado, é o coração. Mas aqueles que entendem que nós somos cidadãos dos céus, respondem ao chamado. Enquanto estão aqui, disse C.S. Lewis, os homens que mais pensaram naquela cidade, a Jerusalém Celestial, foram os mais relevantes para essa. Eu queria te lembrar que a ciência moderna nasceu de cristãos. Você olha a biografia deles: astrônomo, filósofo, matemático, teólogo. Eu queria te lembrar que a igreja abriu as portas para a descoberta dos remédios e das vacinas. Eu queria te lembrar que os cristãos iniciaram as primeiras universidades do mundo. Eu queria te lembrar que os cristãos separaram o governo da igreja. O que nós chamamos hoje de laicidade é fruto da igreja. Eu queria te lembrar que os cristãos cuidam dos órfãos, dos pobres, das viúvas, dos necessitados, mundo afora. Eu queria te lembrar que agora, enquanto estamos aqui, tem cristãos cuidando de leprosos na Índia. Tem igreja acolhendo refugiados do Paquistão, do Afeganistão, do Iraque, da faixa de Gaza. A igreja de Jesus, que vai morar no céu, enquanto está por aqui de passagem, ela impacta profundamente essa realidade. Mas existe uma verdade, isso é só parte do nosso trabalho. Existe uma promessa, e a Bíblia diz que um dia o céu vai se abrir. O céu vai se abrir, a trombeta vai tocar. Os que morreram em Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão arrebatados. Senhor, nós nos arrependemos por hoje e ontem, pela minha casa e pelos meus antepassados. Nós nos arrependemos pela escravidão. Nós nos arrependemos pela idolatria. Nós nos arrependemos pela violência. Nós nos arrependemos por crianças serem abandonadas. Nós nos arrependemos, Senhor, pela corrupção. E dizemos: Senhor, Maranata, venha, estabeleça o teu reino entre nós. Se você crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Amor, está muito bom, mas já passou 10 minutos. Não fique bravo, eu te amo. Princesa, eu nunca ficarei bravo com vós. Você, Levi, Mateus e Judá. E ontem eu trouxe lá da Expo Inter um bonezinho rosa desse tamanho, irmãos. E eu dei o nome dele de boné profético. Quem tem ouvidos ouça. Irmãos, tem alguém para aceitar Jesus hoje aqui? Meu Deus do céu, se você se converter hoje, você vai dar um crente abençoado mesmo. Porque hoje foi que nem sexta aqui no culto dos homens. Eu disse para o pastor Eduardo Torres, falei: o senhor foi cortando devagarzinho assim, com bisturi preciso, a gente não sente, mas quando sai está todo retalhado. Irmãos, é o que eu creio. Me perdoe se não conseguir me expressar bem, mas não posso me retratar do que a Bíblia diz. Amém? Tem alguém para aceitar Jesus hoje? Levante sua mão. Tem alguém para reconciliar com Jesus? Faça um sinalzinho assim.
Lá atrás tem uma mão levantada. Glória a Deus. Vai dar crente abençoada mesmo, viu? Porque hoje a palavra foi feijão com arroz. Não, feijão com folha de louro e pé de porco. E orelha de porco cabeludo. É que os irmãos adoram que a gente coma feijoada com a orelha. Sempre tem 3 cabelos na orelha. Se pega aquela orelha te olhando, 3 cabelos de cebolinha assim, né? Eu tiro o cabelinho e como a orelha. Tá tudo bem. Tem mais alguém para reconciliar com Jesus? Faça um sinalzinho assim. Meu Deus, que coisa linda. Tem alguém para o batismo? 14 de setembro, domingo que vem tem batismo. Agora não dá mais, né? Cadê o... Não dá mais. Não dá para esse, mas tem próximo. Tem alguém para o batismo? Levante sua mão assim. Quero ver. Então diga, tem? Aonde? Você, guri! Aleluia! Alguém corre dar um abraço nele aí, pelo amor de Deus! Jesus é bom! A esposa dele vai ser recebida domingo. A esposa dele vai ser... Ô Kurt, é Kurt ou Kurt? É alemão ou inglês? Alemão, então é Kurt. O senhor quer batizar domingo? Deseja? Aquela coisinha que tem que mudar, o senhor tem fé que até domingo Deus muda na sua vida? Então diga amém, ele vai batizar domingo. Aleluia! Jesus é bom. Diga, Senhor Jesus, obrigado pela vida deles. Amém. Tome seu assento por bondade. Como é que é? A minha esposa quer que eu insista. Vem cá, meu amor, ela está cheia de Deus. Hoje vai ficar negócio estreito para mim. Que quando ela volta ungida para casa, é eu que marcho. Tem mais alguém, irmão? Se Deus está falando no coração dela, pode ter mais alguém aqui para dizer, eu quero Jesus hoje. Esse é um momento que nós não temos pressa. Porque quando uma pessoa declara publicamente o nome de Jesus, como o irmão Kurt fez agora, como a jovem, tem lá. Glória a Deus. É reconciliação, batismo, aceitar Jesus? Me ajuda aí. Está reconciliando com Jesus? Irmãs, glória a Deus. Eu sei que tem muitas mulheres aqui que estão de joelhos dobrados pelos seus esposos. E o sinal de que Deus está nesse negócio é que tem homem dentro de casa sonhando que está falando em línguas estranhas. Então Deus tem algo lindo para fazer em mais alguém aqui hoje. Não vai para casa com isso no bolso. Se você veio aqui, se Deus falou contigo hoje, é porque é hoje. Não deixa passar a oportunidade. Amém?